Evangelho de João, capítulo 1, versos de 1 a 10. Vai haver uma diferença grande quando eu falar na palavra, porque na maioria das versões tem o verbo. Porque essa palavra grega, para a tradução, é muito difícil, porque é o logos. E logos não é apenas uma palavra, não é? Logos é um sentido, é uma razão para todas as coisas. Por isso que nós cremos, não só por isso também, que Jesus é Deus. Porque nessa palavra, o logos, que é Jesus, nosso Senhor Jesus, não é? Ele é comparado com Deus, ele está com Deus, ele anda com Deus. Então, os irmãos quiserem ler na palavra verbo, leia verbo. Se na palavra, palavra. Então vamos ler o texto da palavra de Deus. Eu gostaria de pedir que houvesse menos movimento no templo, não é? Não sei as pessoas que estão indo com as crianças para o berçário. Diz assim a palavra de Deus: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens cresçam. Ele próprio não era luz, mas ele veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Amém? Deus e Pai, a tua palavra foi lida, Senhor, e eu te peço por misericórdia que tu nos ajude a interpretá-la para o teu povo, no nome de Jesus. Amém. Amados, Filo de Alexandria, um judeu do primeiro século, afirmou que o Logos era um intermediário entre Deus e o mundo, era o agente da criação, e o elemento através do qual a mente humana poderia compreender quem era Deus. Isso é uma perspectiva filosófica do Logos, mas a perspectiva bíblica que mais interessa para nós hoje. No Novo Testamento, o Logos se tornou homem histórico, singular, quando Deus se fez carne na pessoa de Jesus. Amém, irmãos? Poxa, que amém fraco, irmãos. Eu não vou mais pedir amém aqui na igreja, não. Toda vida que eu peço, amém, amém. Eu vou ler de novo e os irmãos vão dizer amém bem forte, tá certo? Sem brincadeira. Porque é um amém muito fraco, parece um pitinho. Amém, amém. Não é assim, irmãos. Eu vou ler de novo aqui. O Logos se tornou homem histórico, singular, quando Deus se fez carne na pessoa de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Amém, é isso aí, é assim que deve ser dito. Amém, com coragem, com alegria e com vigor. Queridos, Jesus, ele é a razão que produz vida e luz. Jesus, ele é a razão que produz vida e luz. Porque Jesus é a razão de todas as coisas. É o primeiro ponto da nossa mensagem. Jesus é a razão de todas as coisas. Nesse parágrafo que nós lemos, no prólogo de João, ele marca exatamente isto. Jesus como aquele que vivia com Deus, que era Deus, que estava com Deus. Isto é singular e responde às ideias e às dúvidas de todos os homens, em todos os tempos. Pelo menos 3 das grandes dúvidas. A primeira delas é a relação entre
a eternidade de Deus Pai com o tempo presente, Deus Filho. A relação da eternidade de Deus Pai pode voltar. E a relação de Deus Filho, Deus presente entre nós. Sabe por quê? Porque Jesus é a ação de Deus Pai. Por isso, em algumas versões diz que ele é o Verbo, em outras a palavra e o Logos do Senhor. Em segundo lugar, irmã Marta, é importante entender que a gente vai perceber a questão do Espírito, do Logos e da matéria, o Jesus encarnado. Segundo ponto, querida, por favor. É parte do primeiro, não é? Mas vamos entender essa verdade, porque nessas perspectivas a gente entende que é o Deus feito carne, o Deus conosco, o Deus Todo-Poderoso não é incomunicável, ele não é mudo, ele responde às nossas necessidades. É importante entender, irmãos, que Jesus ele é a resposta de Deus aos mais profundos lamentar do homem. A maior dificuldade ou as maiores dificuldades do ser humano, Jesus ele é a resposta. E nós temos que entender isso. Deus não está no silêncio definitivo. Ele procura se encontrar com o homem através de quem? De Jesus de Nazaré. Terceiro, aí é o segundo, Espírito Logos com matéria, Jesus encarnado. O terceiro, por favor. É esse, muito bem, esse é o terceiro. Do mal, trevas, com o bem, luz. A relação disso é muito importante, porque muitas vezes nós imaginamos, né? Tem um símbolozinho redondo assim, que é um lado preto e um lado branco. Aquilo é terrível, porque ele está dizendo ali que no mundo existe o lado negro, que dirige as coisas ruins, e o lado bom, que dirige as coisas boas. Mas isso não é verdade. Não é verdade. Deus, o Senhor que nos criou, que criou o universo, que criou a mim e a você, ele dirige tudo. Não existe ninguém que possa compartilhar do mesmo poder de Deus. E a gente tem que entender, respeitar e defender essa verdade. Trevas e luz. E uma coisa muito significante também é que a luz brilha nas trevas e as trevas não conseguem derrotá-las. No final, irmãos, no final, o bem vence o mal. Amém? O bem vence o mal. Queridos, os seres humanos ouviram na breve história de Jesus o que Deus sempre quis dizer ao mundo. 33 anos que Jesus viveu aqui na terra, tudo que ele falou, tudo que ele disse, todos os seus gestos mostram claramente o que Deus queria falar ao meu coração e ao seu coração também, irmãos. É necessário que a gente entenda isso. João quer que todo o seu evangelho seja lido na perspectiva que as palavras ditas por Jesus são as palavras ditas por Deus. Jesus é o Logos de Deus. Jesus é a razão de Deus. Por isso nós podemos dizer, Jesus é a razão de todas as coisas. Na vida de Jesus de Nazaré, a glória de Deus foi revelada de maneira única e perfeita. Jesus é a revelação única e perfeita de Deus. Não existe outra revelação. Jesus é Deus feito carne, que habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O autor não leva em conta a personificação literária. Ele dá a Jesus o status pessoal que atribui ao Logos. Mas, com certeza, a vida de Jesus real revela isso. A relação do Logos, Jesus tem com Deus, é uma relação pessoa a pessoa. O Logos estava em Deus, e ele era Deus, e ele continua sendo Deus. E nós devemos adorá-lo. No início do Evangelho de João, ele resume o Logos, o Verbo que estava com Deus, entrou na esfera do tempo, na história, de uma forma palpável. O que é uma coisa palpável?
Hein, Zé? O que é uma coisa palpável? É uma coisa que se pega. Tanto que ele chegou a dizer que os meus olhos viram e as minhas mãos pegaram no verbo da vida. Já pensou que privilégio foi esse? Os olhos ver e as mãos tocarem no Logos, na palavra, no verbo da vida. Isso é importante, irmãos. Muito importante. Jesus é Deus feito carne. Interessante, irmãos, agora a próxima ideia que vamos colocar aqui no nosso projetor de imagens é a ideia que na palavra, como Deus enviou Jesus, seu Filho, para tornar-se Jesus da história, de forma que a glória e a graça de Deus pudessem ser manifestas de modo singular e perfeito. Isso é verdade. E uma verdade ainda maior que essa verdade da palavra de Deus, que nós vamos mais uma vez ver agora e ler todo mundo juntos, em Colossenses 1, 16 e 17. Vamos ler esse texto junto, porque é um texto tão bonito que fala de uma verdade tão profunda. Vamos ler juntos, irmãos. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberania, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Jesus é a razão de todas as coisas. Amém, irmãos? Em segundo lugar, ele nos dá vida. O verso 5 diz isso. Vamos ler juntos? Nele estava e era a luz dos homens. Nesse texto, João traça um paralelo entre a atuação de Deus quando cria o universo e na criação de Deus na nova criatura em Cristo Jesus. Nas margens do Jordão, que Jesus foi batizado, durante a vida e nas aparições de Jesus depois da ressurreição, mostra que a palavra de Deus eterna tornou-se carne, para que os homens e mulheres crescem e tivessem a vida eterna. No verso 14, que nós não lemos, nós vamos ler agora, 1,14, diz o seguinte: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E é nessa palavra que nós cremos, nos agarramos e confiamos nela. Amados, não é por acaso que o Evangelho de João inicia com a frase de Gênesis 1:1, no princípio. Não diz no princípio? No princípio. Diz. Porque é um paralelo com a criação lá em Gênesis. Inicia ali a história da criação, que é a expressão inicial da história da nova criação, do homem em Cristo. São duas obras criadas pelo agente da palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer que na primeira criação, Jesus teve que dizer, haja luz. E o quê? Houve o quê? Luz. Nessa segunda criação, ele também falou, mas a sua palavra foi a palavra encarnada, foi Jesus Cristo que veio para nos salvar. É interessante nós entendermos essa verdade da palavra de Deus. Certa vez, havia na cidade do interior um menino muito inteligente, era um garotinho, e ele fez um barco, irmão Mário, um barco bem bonito, não é? Colocou a bandeirinha em cima e tal. E brincava na água da rua com os barcos, né? Só que deu uma chuva, igual aquela chuva que deu no sábado retrasado, né? Que de repente inundou, não é? Aonde ele morava, e ele morava no alto, então levou aquele barquinho dele, e o barquinho dele foi para a cidade. Depois da chuva, no outro dia, ele passou por lá, e viu o barquinho dele à venda, em uma loja de um comerciante. Ele muito pequeno,
entrou na loja e quis pegar o barquinho. Aí o dono da loja disse: não, esse barquinho não é seu, eu achei, é meu agora. Aí ele chorou, resmungou, mas não levou o barquinho. Aí ele chegou em casa, irmão Romildo, ele chegou em casa e foi choramingar aos pés do seu pai. Oh pai, eu fiz o barquinho, a onda de água levou, e agora o que é que eu faço? Fulano de tal, que é comerciante, pegou o barquinho e está botando para vender. Aí ele perguntou: quanto é o barquinho? Aí ele disse: é X reais. Aí o pai tirou o dinheiro do bolso: vai lá, compre o barquinho. E o interessante, Edilene, é que quando ele entrou, pagou e pegou o barquinho, ele olhou assim e disse: barquinho, você é meu 2 vezes. Primeiro porque fui eu que te fiz, e agora porque eu te comprei. A mesma história acontece conosco. O Senhor nos fez, nós fomos levados pelas torrentes de água do pecado, e o Senhor envia Jesus para nos salvar. E Ele, quando nos salva, diz essa verdade: eu te fiz e eu te comprei, você é meu. Amém, irmãos? É importante entender essa verdade. A palavra dita pelo Senhor e a palavra encarnada, o Logos da nossa existência. Nesse texto é um novo Gênesis, que apresenta o Salvador Jesus Cristo, conduzindo a sua criação até a consumação. O que eu quero dizer com isso, irmã Zefinha França, é que Deus, Ele construiu, Ele fez o homem, Ele idealizou o homem e o universo. E na segunda, Ele está fazendo o que através de Jesus? Ele está salvando Jesus, Ele está levando o propósito final da sua primeira criação. Isso é da maior importância para cada um de nós. Para salientar o caráter salvador da pessoa de Jesus Cristo, a quem o autor descreve como caminho, verdade e vida. Ele mostra que Ele é a verdade, a maior de todas as verdades, o maior de todos os absolutos, a pessoa bendita de Jesus Cristo. Em segundo lugar, Ele mostra que Ele é o caminho que leva a Deus, mas o único caminho que leva a Deus. Interessante nessa parte da vida, os conduzidos pelo caminho, encontrados na verdade, e essa verdade produz vida eterna. Amém, irmãos? Isso é importante entendermos. Por isso, nós podemos afirmar que Jesus é a razão que produz vida e luz. Em terceiro lugar, amados, traz sobre nós vida. Traz sobre nós vida. Verso 5 diz o quê? Verso 5, volte um pouco. Verso 5, querida. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Eu me confundi um pouco. Traz luz sobre as nossas vidas. Então é necessário entendermos isso, que Jesus traz luz sobre as nossas vidas. João aqui fala de uma forte luz que resplandece nas trevas. Ele fala da luz e da vida, duas coisas criadas por Deus, e ainda brilha, vencendo as trevas ao redor. Meus amados, luz e trevas são contrárias. A luz é sinônimo de coisa boa, de verdade, de orientação. As trevas é o contrário. As trevas significam engano e falsidade. E por isso é importante a gente parar e pensar e avaliar onde está a nossa vida. Sob o foco da luz de Jesus ou na escuridão das trevas, do pecado e do engano. Onde está a tua vida? Onde está a tua vida? Queridos, mas isso não quer dizer que nenhuma área da nossa vida, por mais mundana, pecadora e vil, esteja isenta de buscar a sua coerência e sua submissão a Ele, Jesus. Queridos, falei hoje de manhã na sala e vou falar agora aqui o meu testemunho pessoal.
Eu era um jovem como os demais da minha época. Não fumava, não bebia, não me prostituía. Procurava viver uma vida como todos os jovens da minha época. Mas, ao chegar a uma certa idade, eu comecei a buscar em mim alguma razão para que eu pudesse viver. Eu comecei a questionar por que eu estou aqui, para onde eu vou. Comecei a procurar caminhos que me levassem a essas verdades. Então, um dia, ao adentrar em uma igreja, eu vi alguém pregando a realidade de Jesus, que era a resposta para os meus questionamentos mais íntimos, mais pessoais e mais fortes. Quando a minha vida foi completada pela pessoa de Jesus, eu pude louvar a Deus, porque agora eu tinha consciência de quem eu era, o que estava fazendo aqui e para onde eu ia. Meu amigo, a sua vida, a vida que você tem vivido, tem levado você a chegar a algum lugar? Você junior, você adolescente, você jovem, você irmão adulto, você querida irmã, mulher adulta, você ancião, a idade que você tiver, para mim pouco importa. Existe uma verdade, essa verdade é Jesus Cristo. Ele hoje deseja fazer parte da realidade da sua vida. Basta que você admita isso. Basta que você queira isso. O verso 9 da palavra de Deus diz: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Ele, Jesus, ilumina todos os homens, pois a luz do Evangelho veio para todas as pessoas, sem distinção. É verdade que a maioria recusa essa luz, por iniciativa própria, por preferirem mais as trevas do que a luz. Olha só o que eu disse antes: a luz é o quê? É verdade, honestidade, coisa boa, e as trevas são coisas ruins. Eu não entendo como tanta gente, irmã Edilene, prefere as trevas e dão as costas para a luz de Jesus. Eu não entendo. Se o mundo criado por Deus hoje age como um mundo ateu, a razão não está no mundo, mas está em Deus. A recusa de aceitar a revelação de Deus e de responder positivamente às suas propostas, é isso que tem causado no mundo viver da forma que está. Quantas pessoas nós temos aqui? Ei, Monteiro, você que é bom de matemática. 110 pessoas. Lá no pátio do forró, tem quantas pessoas? Deve ter umas 80 mil pessoas lá. Por quê? Por que recusar algo tão bom que é Jesus? Mas eu queria dizer uma coisa para todos nós que estamos aqui, para as pessoas que nós conhecemos que estão naquele bendito baile de forró, que Jesus ama aquelas pessoas. Que Jesus quer ver aquelas pessoas aqui, que Jesus quer transformar aquelas pessoas e trazê-las para cá, para que juntos possamos fazer uma grande festa para o Senhor da glória, o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Isso é muito importante, porque o objetivo de Deus é enviar Jesus, seu Filho, ao mundo. Continua sendo o mesmo, irmã Patrícia. Ele veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. O verso 10 da palavra de Deus diz: aquele que é a palavra, talvez no seu texto diz que é o verbo, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o
reconheceu. Apesar das pessoas do mundo agirem como alienadas de Deus, distantes do Senhor, a culpa não é de Deus. Eles desprezaram a revelação do Senhor. Romanos 1:20. Em Romanos 1:20 diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, ou seja, da natureza, de formas que tais homens são indesculpáveis. Vamos só repetir essa última palavra, vamos lá? São o quê? Indesculpáveis. Sabe o que é indesculpável, irmã Jacira? Não tem desculpa, é culpa dele e dela. O Logos, a luz, o Logos Jesus, havia chegado no mundo, mas o mundo não reconheceu. Devido à necessidade da luz para viver, essa luz significa vida. Enquanto aqueles que preferem o outro lado, o lado das trevas, estão vivendo em agonia, porque estão vivendo na pré-entrada para o inferno. É isso que acontece com quem vive nas trevas. Agora é uma opção. Aceitar a luz só é apertar um interruptor, ou então apagar a luz, também apertar no interruptor. A decisão é minha, a decisão é sua, a decisão é nossa, e a decisão também são deles. Agora saiba de uma coisa: Jesus é a razão que produz vida e luz. Amém? E nós podemos afirmar isso porque a conclusão fica bem claro, o que eu gostaria de dizer. Na vida de Jesus, a glória de Deus foi revelada de forma única e perfeita. E essa resposta de Jesus foi para as nossas inquietações, as nossas dúvidas, as nossas crises. Deus enviou Jesus. Ele não ficou distante no céu. Ele enviou Jesus para participar das minhas lutas e das suas lutas também. E, levado pelo caminho, encontramos a verdade que conduz à vida. Isso é de maior importância. Ser levado pelo caminho, encontrar a verdade que conduz à vida. Em terceiro lugar, a luz, logo Jesus, havia chegado ao mundo, mas o mundo não o reconheceu. Da mesma forma que há 2000 e poucos anos atrás, Jesus veio ao mundo e o mundo não o reconheceu. Talvez hoje a dificuldade esteja muito maior do que há 2000 e poucos anos atrás. Porque cada vez mais o homem se fecha para a verdade do Evangelho de Jesus.